Bom, hoje eu vou falar sobre os 5 erros mais comuns em relação a investimentos para médicos. Os erros que normalmente a gente comete quando a gente não tem conhecimento prévio ou quando você começa ali a ficar fascinado com esse mundo e quer conhecer algo a respeito. Vou trazer aqui para vocês alguns erros que eu cometi também, mas compartilhar com vocês coisas que vocês não podem deixar passar nessa primeira fase de entrar no mundo dos investimentos. Tá, primeira coisa que eu vou falar é sobre entender o seu próprio perfil de risco. E para isso a gente tem que entender duas coisas. Qual é o nosso perfil de investidor, né, dentro da onde a gente se encaixa, e também entender qual tipo de risco a gente está disposto a tomar. Quando a gente fala de perfil de investidor, existem três. Existem o conservador, o moderado e o arrojado. Dentro dessa escala mesmo, onde o conservador é o mais simples, né, vamos dizer assim, a pessoa que está disposta a correr menos risco, e o arrojado, a pessoa que está disposta a correr mais risco. No entanto, quando a gente vai conversar sobre essas coisas, dentro desses próprios perfis existem subperfis. Então tem várias variações para você entender onde você se aloca ali. Às vezes tem uma pessoa que acabou de começar a investir e ela sempre vai ser conservadora no começo, porque ela não tem tanto conhecimento agregado. E no decorrer do tempo isso pode mudar. Às vezes, dentro da sua constituição de patrimônio, você começa num perfil conservador e de repente, quando você está ali no momento em que você está ganhando um salário maior, você pode arriscar um pouco mais. E quando você chega, por exemplo, na velhice, quando a gente vai chegando na velhice, todo mundo tende a se tornar conservador. Por quê? Porque é um momento em que a gente vai começar a usufruir desse dinheiro. Então a gente começa a ser mais conservador nos ganhos para poder manter o ganho, né, aquele rendimento, aquele salário fixo para você. Então isso varia muito de acordo com o momento de vida que você está, o grau de conhecimento que você tem. Sobre risco, o que a gente tem que pensar? Risco é tudo aquilo que a gente está disposto a perder. Então, quando a gente fala sobre um risco arrojado e você fazer uma carteira totalmente arrojada, você tem que estar ciente que em um determinado momento, principalmente em relação a curto prazo, a gente pode perder muito dinheiro. Então, vamos dizer, no momento que a gente está agora, a gente está vivendo uma baixa da Bolsa de Valores brasileira, uma alta do dólar aí a R$6, né? Então, se a gente pega o básico, nos últimos meses a Bolsa brasileira só caiu. Caiu de uma forma desproporcional. Então, tem muitas pessoas que investiam só no Brasil que os investimentos caíram bastante, fundo imobiliário caiu bastante, mas é um curto espaço de tempo. Se você pegar os últimos 3 meses, a gente está em uma queda da bolsa. Mas se você pegar o último 1 ano, teve momentos de subida e de crescida. Então, no final, acaba ficando quase um 0 a 0. Mas se você pega um período de 5 anos, você vai ver que a gente teve um crescimento. Então, quanto você está disposto a ver seu dinheiro cair? De você abrir a conta lá e você tinha colocado 50 mil e de repente tem só 40. Isso é sobre o risco que você está disposto a correr. Às vezes a pessoa acha que investir em renda variável é você jogar na loteria. Não necessariamente. Você precisa fazer as coisas de forma consciente. Porque existe risco, sim, de perda quando você investe na renda variável. Principalmente sem uma estratégia específica de investimento. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é o quanto está disposto a correr risco. Luciana, eu não quero correr nenhum risco. Eu sou uma pessoa conservadora. Eu só quero ver meu dinheiro aumentando, mesmo que seja pouco. Então, comece dentro da renda fixa. Existem produtos que vai te ajudar nesse sentido, entendeu? E até a forma que a gente vai diversificar dentro desse meio. Segundo erro muito comum que investidores, né, cometem, e principalmente médicos que nem param para olhar sobre isso, é a parte de ignorar os custos e taxas de investimento. Muitas das vezes a gente só olha algo lá, não vê taxa de administração, não vê corretagem, não sabe o imposto daquele rendimento, ou o imposto sobre o rendimento, ou o imposto agregado sobre aquilo que você está comprando. Então é muito importante para você entender onde colocar o seu dinheiro, também o quanto isso vai custar para você. Às vezes, só de você colocar em um determinado ativo dentro da sua corretora, você vai pagar R$5 só para colocar aquele dinheiro. Será que vale a pena? Será que não é melhor a gente procurar uma corretora que tenha corretagem zero? Tem corretora que tem corretagem zero, tem outras que não. E tem para determinados tipos de ativo ou não. Eu vou investir em fundo. Qual é a taxa de administração desse fundo? Tem taxa de performance? O quanto eu vou perder no decorrer por estar investindo naquele fundo? Então é muito importante a gente entender esse preço de custo também, de taxas dentro de investimentos, principalmente quando a gente vai pensar em renda variável. Porque na renda fixa existe também custos, tá? Então, por exemplo, eu quero investir em Tesouro Selic, eu não vou ter custo? Mentira, você vai ter custo. Por exemplo, eu vou investir no governo, que é o melhor pagador de dividendos, né? Tipo assim, o que tem menos risco de falir, né? Onde o seu dinheiro vai estar mais seguro, que é ali dentro do Tesouro, por exemplo.
qualquer um deles, vou dar um exemplo de um que tem pouca oscilação, Tesouro Selic, que é baseado na nossa taxa de juros. Se você coloca seu dinheiro lá dentro, só de você ter colocado ele por meio de qualquer interventor, seja o seu banco ou seja a sua corretora, já vai ter um desconto prévio de 0,25%. Você sabia disso? Provavelmente não, porque isso não é o tipo de coisa que a gente leva em consideração quando a gente começa no mundo de investimento. Então é importante você entender isso. Qual o custo que vai ter para aquilo, até mesmo em relação a, eu quero adquirir um CDB do meu banco. Quais são os custos envolvidos? Todo CDB paga imposto. Ele vai render 100% CDI? Tem várias questõezinhas que a gente precisa levar em consideração para escolher. Não ignore isso, porque muitas das vezes você está achando que está investindo em uma coisa boa e pelas taxas que estão acumuladas, você não vai ter ganho real dentro desse investimento. E o último tópico que eu queria trazer para vocês é sobre a terceirização da sua carteira. Muitas pessoas acreditam que o gerente do banco quer te ajudar, um assessor de investimento, um consultor de investimento. Não terceirize totalmente os seus investimentos sem você conhecer o básico sobre isso. Porque nem todo mundo ali é seu amigo. Eles querem ganhar algo dentro daquilo que eles estão te propondo. Só que você também precisa saber se aquilo é vantajoso para você. Então você precisa ter um mínimo de conhecimento para terceirizar essa atividade, que é uma atividade muito importante, que diz sobre o seu futuro, sobre o seu crescimento patrimonial. O gerente do banco, o assessor de investimento vai fazer o que é melhor para ele, porque eles ganham comissionado. O que é isso, Luciana? Se eles te oferecerem um determinado produto, independente se ele é bom ou não para você, mas é bom, o gerente, ele ganha comissão. Então ele vai te oferecer sempre o que é melhor para ele ganhar comissão. Porque se você não paga ele diretamente, significa que ele precisa receber de algum lugar. Normalmente, gerente de banco e assessor de investimento a gente não paga. Ele é um benefício ou de uma corretora ou de um banco que você faz parte. Para você utilizar bem esse benefício, você precisa entender o que você vai ganhar dentro daquilo. Então, você tem que ter um conhecimento básico sobre finanças, sobre ações, sobre renda variável, para você conseguir terceirizar isso e ver se aquilo faz sentido para você. Inclusive, perguntar sobre como funciona o sistema de comissionamento dessa pessoa. Porque hoje saiu uma lei, esse ano, que diz que quem recebe comissionado tem que falar sim para o seu cliente quanto que ele está pagando por aquilo. Então, você também pode usar isso a seu favor. Se você não pedir, ele nunca vai te falar. Ele nunca vai falar quanto ele está ganhando para te indicar qual é o investimento. Você que precisa perguntar. Então, começa a ficar esperto com isso aí, se você usa hoje gerente ou assessor. Existe um outro pilar que é você usar um consultor financeiro, um planejador financeiro ou até mesmo uma gestora de investimento. E aí, isso normalmente tem vinculado a você alguma taxa fixa para você receber, para você pagar para ele mensalmente. Então, a gente precisa pensar em qual desses planos faz mais sentido para você e como você terceirizaria esse trabalho. Luciana, eu não tenho interesse em terceirizar. Eu mesmo quero fazer minha carteira de investimento. Então, para isso, você precisa adquirir mais conhecimento. A gente só consegue ficar bom em algo quando a gente adquire conhecimento sobre aquilo. É possível eu mesmo fazer minha carteira? Sim, é. Eu faço a minha. E eu invisto em conhecimento desde 2017 para ficar cada vez melhor nisso. Você também pode fazer dessa forma. Então, isso é muito particular. Eu só estou ensinando para vocês alguns erros que vários médicos cometem, vários investidores cometem no início dessa caminhada em relação ao mundo dos investimentos.